Opa pessoal, um vídeo importante que é sobre a prisão do Zé Trovão. O Zé Trovão voltou ao Brasil e se entregou à Polícia Federal hoje em Joinville, Santa Catarina. Ele do México veio até o Peru e do Peru chegou ao Brasil. Ficou acho que um final de semana com a família, hoje se entrega à Polícia Federal para cumprir a ordem de prisão contra ele, após 2 meses dele foragido lá no México. Tá? Sobre a prisão, eu já dei minha opinião sobre o caso, não concordo, eu acho que crime de opinião é uma coisa muito subjetiva, acredito que são arbitrariedades. Uma coisa é você processar a pessoa no sentido de objetivar uma reparação mediante uma indenização ou algo assim, porém uma prisão porque foi contra uma grande autoridade, eu acho de cunho exagerado, como também está sendo contra o Alan dos Santos. Se o Alan dos Santos cometeu outras coisas além das opiniões exacerbadas dele, aí é outra história. Mediante disso, nós não concordamos, pelo menos eu e os meus inscritos, nós enxergamos uma arbitrariedade diante essa situação. Tá? Então ele se entregou hoje. Eu não pude fazer o vídeo mais cedo, mas estou fazendo agora. Estava com vontade de jogar. Então o vídeo vai ser com gameplay de fundo aí. Eu gastei muito nessa BMW, então vai ter vídeo mostrando a minha belezura aqui. Sobre a questão do Alan, estão levantando outras coisas. Aí a história muda de figura. Enquanto isso não for apurado, por crime de opinião eu não concordo. Estava até vendo um vídeo do Conde Lopes sobre o caso. Apesar do ódio dele e ele fazer parte da Isento Left, que ele é da turma do Nando Moura, que no qual eu discordo completamente, ele enxergou que existe um precedente muito perigoso. Como está existindo diante a declarações contra o STF, eu acredito que o STF vem se blindando de qualquer tipo de crítica, escrutínio mais forte, mais contundente, e eles estão usando a situação para dizer que é crime você falar certas coisas de instituições, de determinados ministros, no qual eu acho que a nossa liberdade de expressão fica comprometida, fica totalmente comprometida. Uma coisa você pregar uma certa violência, uma certa revolução, e outra coisa você poder fazer ela, Às vezes nós falamos coisas verdadeiramente exageradas e cometemos crimes de calúnia e difamação. Nós somos todos maiores de idade, nós responderemos pelos nossos atos. Por acaso, se eu xingar alguém, ofender alguém, essa pessoa se sentir ofendida, eu vou ter que responder por isso, claro que teria o direito de defesa. Mas, por exemplo, no caso, reiterando, no caso do Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira, ele fez aquele vídeo de tom exagerado, colérico e tudo mais. O STF mandou prendê-lo, sendo que o rito era a autorização do mesmo pedido de prisão para o Congresso, para depois prendê-lo, e não prendê-lo para o Congresso confirmar. Foi um atropelo de um rito de... Aquilo foi totalmente um atropelo. Diga-se de passagem. Nossa, eu vou perder, cara. O que eu acho uma coisa verdadeiramente estranha nesse sentido. Eu acho estranha essa situação. Porque no caso da Flor Delis foi diferente. E a Flor Delis, ela efetivamente participou de um assassinato do próprio marido, que eu julgo muito mais grave do que opiniões tresloucadas de um deputado que estava revoltado com o ministro da STF e falou umas coisas ali mais duras. Então eu acho uma coisa bastante estranha, a discrepância. Continuo achando isso uma coisa muito louca. Então é isso.
Então, o tal do Conde Lopê enxerga que isso abre um precedente perigoso para que essas instituições se blindem contra qualquer outra crítica. Então, por exemplo, um vídeo em que eu fale contra o STF, ele possa me colocar na cadeia. E quando você acaba perecendo por instituições que agem de maneira despótica, né, de um despotismo, uma certa tirania, pessoas dizem que você provocou, que você, entre aspas, cavou falta. Gente, isso é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro assinte, porque fica muito claro que pessoas confundem certas situações e colocam a sua visão pessoal sobre determinadas pessoas, e por conta de desavenças pessoais e de opiniões, pessoas não conseguem enxergar que existem arbitrariedades. Por exemplo, caso falta. Pessoas que não gostam do Alan gostaram e não querem admitir, não conseguem admitir de maneira clara que acharam bom o Alan dos Santos perecer diante ao ministro do STF, que agora está solicitando a prisão de Alan dos Santos. Claro que as autoridades dos Estados Unidos que vão decidir ou não se o Alan dos Santos deva ou não voltar ao Brasil para cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, como ele determinou do Zé Trovão, que depois de 2 meses, por vontade própria, decidiu se entregar. Pessoas não gostaram de opiniões como a minha, que eu dei lá do Big Footers, né, que é a live que a gente faz no canal do Autêntico Produções, que é eu, o Autêntico Ceará. A gente sabe que pessoas nos assistem e acabam não gostando do que a gente fala, e isso fica bem claro quando a gente olha eles também. Então eles nos olham, a gente olha eles e há esse embate frio, né? Eu acho que é um embate bastante frio, não há um confronto direto. Não que a gente não queira esse confronto, acontece que não é possibilitado esse encontro, né? esse embate. Da outra parte fica comprometido, né? E não acontece esse confronto, né? Vocês entendem a situação. Então fica muito bem claro que existem pessoas hoje que, em nome de salvar o governo Bolsonaro, enxergam tudo em todos um oportunismo, e que essas pessoas precisam ser colocadas na mira, na frente de Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro não tem que fazer nada, tem que cuidar do Brasil. Porém, dito também, falando do presidente, mais uma vez eu torno a dizer que ele está sim bastante mal assessorado, e ele caiu numa armadilha da mídia, né? Porque ele sim, claro, ele comentou uma matéria que foi publicada na própria mídia. Porém, a mídia, de uma forma até bastante sorrateira, né, diga-se de passagem, que eu achei de maneira bastante sorrateira, desfez a mesma reportagem para colocar o presidente como mentiroso. Mas mesmo assim, ele usou a situação para comentar, porque foi conveniente para ele falar daquela situação. Eu acredito que o presidente não deveria ter tocado naquele assunto. Então eu acho que por essas e outras que o Bolsonaro se bota em situações
que não eram para ele estar se colocando. Mais uma vez, Bolsonaro ele se coloca em situações desnecessárias, ele entra ele entra em conflitos, em polêmicas desnecessárias, polêmicas vazias. É uma situação que ninguém sabe se é verdade. Mas como é conveniente para desacreditar a vacina, que eu acho bastante curioso, ele não confia na vacina, mas o governo dele está vacinando pessoas. O governo dele hoje vacina pessoas e ele continua, né, com esse discurso anti-vacina, mas efetivamente ele não faz nada para que a vacina não seja compulsória. Então é uma coisa muito estranha da parte do Bolsonaro. Ele tem que se decidir o que ele quer de verdade, pelo menos eu penso. Porque o filho dele tomou vacina, as 2 doses, o Flávio. Acho que o Eduardo tomou a vacina. O ministro do Queiroga é a favor da vacina. Mas ele fica aquela coisa, que não sei o que, aí vem um doutor lá falando, não, ele tem que fazer a vontade do povo. Ao mesmo tempo que ele fala pro povo que vacina você pega AIDS se você tomar vacina. Mas eu vi na Exame, mas a Exame cometeu também uma fake news, então. Então, claro que quem começou a situação foi a revista Exame, não o Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá e caiu junto na situação e a revista retirou o que disse. Porque eles também não têm muito compromisso com a verdade e não é de hoje que eles usam essas matérias meio que duvidosas para caçar clique, que eu acho uma merda. O Bolsonaro vai lá e cai. Eu acho que isso não é uma coisa bastante inteligente. Eu acho que ele... É aquela coisa, foi a briefing, era defender ele disso aí e falar e compartilhar a matéria. Inclusive a gente já se vacinou e falou, então você tem AIDS também, porra. É isso que é engraçado, então, né? Sei lá, a pessoa pode pegar AIDS, né? É mais suscetível pegar AIDS, então use camisinha, então. Se for o caso, você está mais fraco a pegar o vírus da AIDS, use preservativo. E preservativo existe para quê? Para você não pegar a doença, use camisinha. Aí você não pega AIDS, mas vou ficar mais fraco, mas use camisinha. Quem pega AIDS é quem faz sexo desprotegido e usa drogas injetáveis. Então, se você sabe como evitar, então acho que não tem perigo, né, de você pegar essa doença, mesmo que você tenha supostamente a vacina cause isso, né? Que eu acho assim uma coisa bastante estranha, né? Mas enfim, né? Acho que tem a ver com... Tá, vamos falar que é porque o organismo da pessoa fica mais fraco. Não sei, né? É uma coisa bastante estranha. Eu só estou comentando essa situação que eu acho... Aqui é mais um bate-papo mesmo, né? A live do bate-papo. Cara, são situações bastante estranhas, vocês não acham? Assim, aí o que acontece? Bolsonaro vai lá e pega um baita de um gancho no YouTube. Aí fica comprometido dele falar outras coisas que poderiam ser muito mais importantes do que assim ficar levantando se a vacina causa isso ou causa aquilo, sendo que em efeito de termos práticos não há nada a ser feito porque praticamente metade da população já está tomando a vacina. Então o que adianta se causa isso ou não, né? A vacinação por acaso ela seria suspensa? Quando teve casos de adolescentes e jovens tendo reações absurdas e óbitos, houve uma suspensão ou não houve? Então, o que dá, né? Daí, eu lamento, quer que eu faça o quê, né? Toma coquetel, não sei, né? Assim, são coisas assim que eu acho que não deveria estar saindo da boca do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não deveria se meter em certos assuntos. Eu acho que ele perde muito tempo sendo ainda tendo aquele
aquele espírito deputado em vez de ser presidente da república. A minha opinião, eu acho que o Bolsonaro ele se envolve em polêmicas inúteis e aí vem um conde da vida e fala mal dele, aí as pessoas não gostam. Apesar que eu não defendo o conde, porque o conde ele era turma do Nando Moura e ao contrário dele eu não me alio com o inimigo anterior para atacar o inimigo atual. Eu não me alio com isso, eu não acho isso uma coisa correta. Eu acho que isso é um valor errado do conde, eu acho que ele faz isso quando troca figurinha com pessoas que sempre foi do tipo que ele detestou, né? Pessoas ignorantes, palpiteiras, burras, que nem Marcelo Brigadeiro, Diego Rox, do Moura, né? Só porque elas batem quem ele não gosta, que é o Bolsonaro. Então, eu acho que isso não é um princípio muito correto. Embora concorde parcialmente com o vídeo dele falando sobre esses assuntos e falando sobre a prisão do Alan, que ele não concorda, porém ele enxerga coisas muito ruins no Alan, que eu acho que não é tudo isso, mas eu acho que o Alan ele cometeu muitas falhas, mas eu acho que ser preso por um crime de opinião eu acho uma coisa bastante equivocada, cara. Eu acho bizarro. Isso dá um precedente horroroso e dá margem a qualquer tipo, sim, de injustiça, tirania, isso vindo do judiciário, porque essas situações do STF são anteriores ao próprio governo Bolsonaro, porque já houve situações que o STF já passou por cima até do próprio Congresso. E isso tem que ser lembrado, cara. Isso tem que ser lembrado. Entendeu? Não é só o agora porque prejudica o Bolsonaro. A questão não é que prejudica o Bolsonaro, prejudica a população de modo geral. Entendeu? Então, são situações estranhas, cara. São situações que não deveriam estar acontecendo. Sendo que a gente tem outras coisas difíceis que a gente lida, sabe? Que é a questão da nossa própria liberdade de expressão, mas tem a questão as questões econômicas que eu acho que tem que ser muito bem colocadas, pois o que está sendo feito de fato para tentar frear o preço dos combustíveis, sendo que o governo já disse que não vai interferir, ok, a intervenção é ruim, mas caramba, quarto lugar de novo. Mas e aí? Mas o mesmo governo quer dar R$ 400 mensais de Auxílio Brasil, endossando mais uma vez o assistencialismo que eu acho que é uma coisa que vira cultural no Brasil. Nós não somos contra que pessoas recebam ajuda, as pessoas mais pobres, mas eu acho que isso, de certa forma, incentiva uma cultura assistencialista e cria-se um ciclo vicioso, sendo que esse dinheiro poderia, por exemplo, ser usado para subsidiar então um combustível, deixando mais acessível e segurando a inflação, fazendo que mais pessoas não sofram com preço absurdo das coisas no supermercado. Talvez o efeito a longo prazo seria até mais positivo, minha opinião. Tá? Então eu acho que eu acho, posso estar equivocado, mas eu acho que isso seria muito melhor do que perpetuar o assistencialismo no Brasil, que faria esse continuismo de gerações e gerações de pessoas que são independentes de auxílios estatais, né? E essas pessoas elas ficam presas porque para elas é um mais conforto continuar nessa de continuar recebendo esse benefício e não sair mais dessa situação, sabe? Então eu acho, e essa nunca foi a bandeira do governo Bolsonaro. Eu acho que a pandemia em si
ela tende a se estabilizar, por mais que ela continue, mas ela não vai ficar eternamente, e os comércios eu acredito que não vão fechar novamente, porque um dos grandes responsáveis pelo caos no Brasil, sim, foi o fechamento de comércios e endividamento de empresas que tiveram que despedir funcionários, e isso é muito negativo para a população. Mas e a questão que a parte que o governo poderia fazer ele não faz, que é a questão cambial, dólar alto influencia no preço do combustível, já que boa parte da nossa gasolina ela é importada. Então, o que o governo faz para tentar baixar o dólar dentro do nosso país? E já ajudaria, né? Não esperaria abaixo do ICMS estadual, que tem um preço significativo, sim, mas até lá o governo faz a parte dele. Então eu acho que são medidas que eu acho que seriam mais efetivas do que apontar o erro dos governadores. A questão não é apenas apontar o erro, e sim tentar fazer algo, já que ele é o presidente. Se você fala isso, você está errado. Você é o revolucionário, você que tem vontades pessoais, né? Enfim, né? Olha que situações estranhas, né? A gente comenta aqui, né? Vira uma questão de bate-papo, né? Enquanto isso, apoiador vai para o Chilindró, né? Vai pro Chilindró, vai se ferra aí, olhou torto lá pro Alexandre de Moraes. Cadê, cara? Cadê? Ele não tá nem aí não. E uma coisa, um fato, que o Alexandre de Moraes, ele não hesita. O Alexandre de Moraes, ele vai lá e faz. Ele não fica bravateando. Ele não fala, acabou, porra! Não, ele vai lá e faz. Quando você vê, já tem ordem de prisão para tal pessoa. Alguns até ficaram um tempo, ganharam um tempo lá no México, como foi o Trovão, né, o Zé Trovão, e o tal do Oswaldo Eustáquio, né? Mas o Alan dos Santos, tem o Alan dos Santos que está pedindo asilo para os Estados Unidos. Não sei o que vai dar isso aí, tem outros fatores que temos que aguardar, mas e quem está aqui no Brasil? Quem está sob a jurisdição do Alexandre de Moraes? O que vai acontecer? Experimente e verá, né? Aí alguns falam, olha só, você não cava falta. Mas o que é cavar falta para, por exemplo, o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes vai divulgar uma diretriz, o que é cavar falta? Porque até então, quem decide o que é liberdade de expressão e o que é cavar falta é a mesma pessoa que te prende. Logo, ela pode te dizer também que amanhã o que você faz é cavar falta, sendo que hoje não é. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quem prende julga. Então, assim, são muitas muito poder concentrado em poucas mãos. Isso não é uma coisa negativa. Isso a longo prazo pode até atingir outras pessoas, por mais que essas pessoas achem que não serão atingidas. Agora, quanto tempo o tal do Zé Trovão vai ficar vendo sol nascer quadrado, eu já não sei. Mas ele agora vai ter que responder e ter que arcar com as declarações dele, porque segundo o entendimento do Alexandre de Moraes, ele incitou violência contra ele.
contra as instituições, né? As ditas instituições. Respeitem as instituições. Né? É uma coisa tão subjetiva que é instituição. A gente não pode falar mais de certas pessoas, porque sim, porque é uma coisa que choca, né? Choca você poder falar e tal, porque isso vai ofender e magoar certas pessoas. Não. Pessoas que têm um poder de decisão da canetada, né? Pessoas que têm um poder, o monopólio da força, né? Então é isso, né? Fundamentalmente é isso, né? Eu me estendi. Espero que tenham paciência de ter chegado aqui, né? Forte abraço e até mais.